paz, irmãos. Hoje eu entrei aqui, não costumo entrar gosto mais de entrar para a palavra. Hoje eu vou entrar para uma reflexão importante, uma conversa mesmo com a igreja. Nós, né, que somos igreja, eu não sou mais do que ninguém. Eu posso ter para edificar na sua vida, mas eu vou continuar sendo tão pecadora, tão falha quanto você. A diferença, talvez, aonde eu posso te edificar é pelo fato de eu tentar lutar contra a minha carne. Quando eu tento lutar contra a minha carne, aí eu posso te passar estratégias para você também tentar, para você também lutar contra a sua carne. Você vê, eu tô dirigindo, né? Por que eu tô dirigindo? Porque eu não paro. E é isso que eu tava conversando aqui com Deus, né? Porque as coisas loucas Deus usa para confundir as sábias, e as coisas loucas, né, não são desse mundo. Na lógica de Deus, o que é loucura para o mundo, às vezes é santidade para Deus. Então eu tava aqui em reunião com o papai, enquanto muitos acham que você pode estar falando sozinho, né? E eu tava aqui também pensando, sabe por que eu não paro e eu tô gravando esse áudio? Porque enquanto o dinheiro não chega, enquanto as coisas não mudam, você tem que estar assim, ó, fazendo. Fica muito difícil você pensar que Deus ele só tem que te abençoar, né? Sendo que você só pede as coisas pro homem. Enquanto tem uns que estão ali pedindo pro homem, não que você não tenha que comunicar sua necessidade aos santos, não que você não tenha que contar com o corpo da igreja, porque nós somos um corpo, né? Só que se tem uma perna que só fica parada pedindo pro homem sem fazer nada e ainda critica, aí é complicado, né? Porque é como se fosse uma necrose naquela perna, né? Que você tem que fazer, né? Você tem que, enquanto não chegou a bênção, você tá ali buscando. Você tem a liberdade de dobrar seu joelho no chão. Não que o irmão ou a irmã não vai, né, ajudar você. Só que Deus tá vendo, né? Se você tá parado, se você tá se mexendo, Deus ele tá contemplando. E você ajudar uma pessoa que ela não quer ser ajudada, ela quer se encostar, eu vou falar o português claro, real e direto. É complicado, porque você, além de estar sendo sugado, você está encostando aquela pessoa, né? Então é muito diferente quando você vai ajudar um irmão e o irmão ele está se mexendo, né? Por quê? Porque ali você está plantando numa terra fértil. Agora, quando você ajuda uma pessoa que ela não quer se mexer, aí, irmãos, aí é complicado. Porque aí, além de você não ajudar, você também não evolui, né? Na realidade, você até pode evoluir. Deus até pode te recompensar, mas tem coisas que você só conquista na presença de Deus. Por que Deus fala pra gente não confiar no homem? Por que Deus, ele quer que a gente... maldito homem que confia no homem. Por que Deus ele quer que você dobre o joelho? Porque ele quer que você dependa dele, né? Se você tem que se encostar em alguém, você tem que depender de Deus. Por quê? Por que você tem que depender? Porque concorda comigo que se você tem que orar igual Daniel 3 vezes por dia, é sinal que você está mais preocupado com a bênção, você está se relacionando mais intimamente com Deus, você está mais dependente de Deus, é muito mais provável que você vai conquistar as suas coisas e vai dar frutos para o reino se você estiver em oração 3 vezes por dia, se você for, como diz lá no Novo Testamento, que não lembro se foi quem que alertou, se foi Paulo alertando aos Coríntios ou aos Efésios, ou se foi lá nas cartas,
que nós temos que ser obreiros irrepreensíveis. O que significa isso? Seja qual for a sua função. Se você é um diácono, se você é um missionário, seja irrepreensível. Por quê? Porque você está sendo contemplado por Deus. Você está sendo observado por Deus. Você está dando frutos, você depende de Deus, você tem intimidade com Deus. Então, você vai ser aquela pessoa que vai ajudar, mas que vai estar sob o olhar de Deus. Você vai estar podendo ajudar quem está ao seu redor. Certo? Então tá. Isso significa o quê? Que se você só pede, você também, você pode pedir, mas você também não está agradando a Deus, porque a Bíblia diz que a gente foi feito para servir. Então, se você é aquela árvore que só demanda água, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você consegue compreender isso? Eu vou parar aqui, que agora eu vou estacionar. Alguma coisa está errada. Porque isso causa desequilíbrio num corpo. Concorda comigo que nós somos o corpo? A igreja, ela é um corpo. Então, significa que ela é feita de pé, de barriga, de mão, de cabeça, de ouvido, de orelha, Se só a cabeça funciona e o corpo não, complica, né? Complica. Por quê? Porque é sinal que só um vai ter que fornecer a água, líquido, para o outro funcionar. Então eu vou estar sugando uma parte do corpo para o outro funcionar, né? Então, o que a gente aprende dessas coisas? A gente aprende que tem gente que, em vez de apontar ou ficar sentado, poderia estar agindo e Deus poderia estar contemplando. Tem gente que, em vez de se mexer, Deus poderia estar contemplando, né? Deus poderia estar se a pessoa tivesse mais em movimento, Deus poderia estar agindo, porque as pessoas, elas querem ir para a igreja malemar para pedir a bênção, e quando muito receber a bênção e sair, e ainda assim quer que Deus abençoe ela em casa. Então elas não querem viver para Deus, elas querem sair da cova, mas elas não querem orar 3 vezes por dia. Só que Deus estava vendo Daniel lá dentro da casa, e Deus estava vendo Daniel lá dentro da cova. E também estava contemplando os adversários de Daniel. Você já parou para analisar que um apontamento que você faz do irmão da igreja, você poderia ter 10 soluções para oferecer para ele? Se você tivesse realmente a vontade de ajudar, aleluia. Ó, o que eu estou falando aqui. Você poderia estar pegando e oferecendo, estendendo a mão e você fazendo alguma coisa por ele? Se você quer ajudar mesmo, oferece a mão. Porque quando, irmãos, vou contar um desabafo aqui para vocês. Já teve vezes de pessoas apontarem a minha vestimenta. Não que eu não acho que a gente tem que se comprometer e se preocupar com vestimenta, não. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Quando você se preocupa com vestimenta, beleza, né? Mas quando você fala da vestimenta do irmão, oferece alguma roupa para ele, então. Porque teve vezes, né, de apontarem, né, falarem que a minha roupa não era apropriada. Sabe o que eu respondi? Eu falei assim: verdade, irmão, você tá certo. Você tá se embasando na palavra, no temor, né, na santidade. Então, eu tô precisando de uma blusa, me dá uma blusa. Na humildade, me dá uma blusa. Entende? Porque eu já pedi para Deus, mas se você acha que a minha roupa está errada e você veio me apontar, talvez seja brecha para Deus te usar para você me abençoar. Você já parou para analisar isso?
qual é o fruto que você produz para o reino de Deus? Você é uma boca que fala e nunca está em movimento, mas quando tem uma oportunidade de falar, fala alguma coisa. Quando quer subir num palco, você quer subir num palco. Mas e quando é para fazer alguma coisa em oculto para Deus, ou para oferecer, ou realmente fazer só para Deus ver, você faz? Se você estivesse na cova, você teria orado 3 vezes ao dia? Você estaria preparado para a cova? Você estaria preparado? Ou mais do que para uma cova, você estaria preparado para a volta de Cristo? Você estaria preparado para isso? Porque irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que se a gente for pensar realmente sobre o livro de Apocalipse, você vai ter que se constatar que você vai ter que se preparar todo dia. E muito. Porque é muito fácil você olhar para o lado e tua cabeça pensar algo que não deveria ter pensado. É muito fácil, irmãos. Quer fazer a diferença? Seja santo. Quer edificar na vida do irmão? Seja santo. Quer falar, então? Quer achar que a roupa do irmão precisa mudar? Seja santo. Dá uma blusa pro teu irmão. Se fosse para dar uma blusa, muitos não iam abrir a boca para criticar. Por quê, né? Porque, sabe por quê, irmãos? Vou te explicar. Porque o bolso pesa mais do que a santidade. Aleluia. Porque o bolso, às vezes, fala mais alto do que a intenção mesmo de ajudar. Entendeu? Então, irmãos, tá na hora de quem realmente quer Deus, buscar. A Bíblia diz, se me buscar de todo o coração, de todo o entendimento, me achará. Aqueles que me buscam na madrugada, irão me achar. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e serei com ele. Busquei ele, ele me achou. Então, o que está faltando para